A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Leitura, literatura e formação. Minha trajetória. Márcia Maria Cruz entrevista Nathaniel Negomani. Classificação livre. Recursos de acessibilidade Libras. Olá, bem-vindo e bem-vinda. Vamos começar uma atração da 4ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que acontece nesse período entre 10 a 20 de agosto. O FliBH tem como tema Virando a Página, livro e leitura tecendo amanhãs. A curadoria é das escritoras e professoras Ana Elisa Ribeiro e Madu Costa. A realização deste festival é fruto da parceria da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e do Instituto Periférico. Você pode nos acompanhar pelo portal Belo Horizonte e pelos canais do FliBH no Facebook e no Instagram. Sou Márcia Maria Cruz, jornalista, sou negra de pele clara e uso o cabelo com tranças que vão até a cintura. Estou de blusa vermelha e de calça xadrez azul. Atrás de mim, temos uma bela janela amarela compondo o cenário do Instituto Periférico. Nós vamos conversar hoje com o professor Nathaniel Ingomani, que é doutor em letras pela Universidade de São Paulo e atua como professor da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em Moçambique. O professor já ocupou as cadeiras de literatura comparada, introdução aos estudos literários, literatura brasileira e metodologias de investigação na Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Nathaniel é presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, organismo dos países africanos de língua oficial portuguesa, tutelada pelo governo de Moçambique. O professor é filho de operário, o pai foi carregador de cais, estivador no porto de Maputo. Ele o professor completou parte dos estudos secundários em Cuba, num grupo de estudantes de Moçambique que foram para a ilha entre 1977 e 1980, e, como eu disse anteriormente, realizou o doutorado na USP. Então, professor, muito bem-vindo. É um prazer falar com você. E, para começar, eu gostaria que Nathaniel por Nathaniel. Bom, eu sou Nathaniel Ngomani. Já entrei na casa dos 60. Já entrei na casa dos 60. Gosto de ler. Estou a falar a partir da minha própria casa, no bairro universitário da Universidade Eduardo Mondlane, onde eu estou a morar. Num dia um pouco frio para aquilo que é comum para nós. Hoje, neste momento, estamos com 20 graus, por isso estou aqui com um agasalho. Nós chamamos isto de camisola. Eu sei que o Brasil chama camisola. Isso aqui, nós chamamos de camisola, depois tem casaco, para ver se fica um pouco quentinho, né? Estou a falar de Maputo, a capital de Moçambique.
que se encontra na costa oriental da África, sendo banhada pelo Oceano Índico. Se eu quisesse ir hoje a Belo Horizonte, tinha que fazer 1 hora de voo daqui para a África do Sul, 10 horas para São Paulo, ainda pegar ônibus, fazer mais 9 horas. Portanto, mais ou menos 20 horas de viagem daqui até Belo Horizonte. Felizmente, estamos em contato. Embora seja a distância, é um prazer voltar a BH, uma cidade que eu conheci durante a minha formação no Brasil, e gostei bastante, toda calorosa, não é? Nathaniel, bom, parte daquilo que eu sou já foi referido, né? Sou filho de operários, meu pai foi carregador do cais, digamos que a única profissão oficial que ele teve ao longo da sua vida, além de ter sido, antes do seu casamento com a nossa mãe, com aquela que deveria ser a nossa mãe, ele foi também mineiro na África do Sul, como trabalhador migrante. Por pouco tempo, ele foi trabalhar nas minas para juntar dinheiro para poder casar com a minha mãe. E depois disso ele tornou-se esse operário que foi aqui referido. A minha mãe, por sua vez, ela foi nos anos finais de 50 e inícios de 60 foi professora primária. Aliás, foi dela que eu aprendi a ler, primeiro como ouvinte, na altura em que eu não sabia nem ler nem escrever. Ela lia histórias dos livrinhos que ela usava para ensinar. Ela lia para mim, lia para nós, para os meus irmãos, minhas irmãs. Mas isso numa cidade ou numa posição de Inhambane, dista mais ou menos uns 550 quilómetros daqui da capital, e nós não estávamos na cidade de Inhambane anterior, portanto mais uns 60 quilómetros para o interior. Foi lá onde eu nasci, onde os meus pais moravam. Quando eu tinha 9 meses, os meus pais decidiram migrar dessa terra distante para a capital, que na altura se chamava Lourenço Marques. Então eu venho para esta como um pequeno migrante com 9 meses, e foi aqui onde eu cresci. Ora, nesse período da migração, a minha mãe não desenvolveu mais a sua profissão de professora. Portanto, passou a desenvolver atividades domésticas. Ela tinha aprendido de professorado a fazer tricô, a fazer crochê, então ela passou-se a dedicar mais a esse tipo de trabalho caseiro, e depois juntou-se com outras mulheres da sua igreja e familiares para ir realizando outro tipo de atividades. Mais tarde, ela também ficaria operária. Ela foi finalmente conseguir um emprego numa fábrica de sapatos, onde costurava sapatos. Portanto, também ficou operária até entrar na aposentadoria. Por isso é que eu digo, e com certo orgulho, sou filho de operários, né? E são esses operários que, tendo tido 10 filhos no total, sendo eu a quinta barriga da minha mãe, portanto o quarto filho mais velho, fomos todos mostrados à escola por esses dois operários, né? Meu pai não estudou muito por aí além, estudou até a terceira série da primária, tendo interrompido por vários fatores. Ainda assim, era a pessoa que mais nos exigia o trabalho de casa. Eu queria que a gente fizesse o trabalho de casa antes de qualquer brincadeira. Queria jogar futebol, queria passear com os amiguinhos, brincar com carrinhos. Primeiro presente que já fez o trabalho de casa. E a minha mãe idem, né? E a minha mãe idem. Então nós devemos muito, eu em particular, devo muito ao encaminhamento desses dois operários. É aquilo que hoje sou, e com grandíssimo orgulho, com grandíssimo orgulho. Portanto, fiz a escola primária aqui, supervisionada por eles, fiz parte da escola secundária aqui também em Maputo. Em 77, como foi dito, eu fiz parte do primeiro grupo de estudantes moçambicanos que foram estudar em Cuba. Esse primeiro grupo era composto por 1.200 estudantes. Eu fiz parte desse grupo, que saí daqui, estava na 7ª série, e fui dar a continuidade na 7ª série lá, para fechar, até fechar
digamos, o nível secundário, como nós chamamos, né? Que é equivalente mais ou menos, seria equivalente à nona série. Né? A gente fecha os estudos lá. E Cuba, para mim, passou a ser, obviamente, uma segunda pátria, né? Por várias razões. Eu, quando saí daqui, já gostava de ler, e em Cuba fui descobrir novos autores, não necessariamente cubanos. Eu descobri o Victor Hugo em Cuba, né? O escritor francês, o autor do grande livro Os Miseráveis, descobriu em Cuba. Eu fui descobrir Honoré de Balzac, também francês, em Cuba. Obviamente que descobri alguns cubanos também, como Alejo Carpentier, que mais tarde eu viria a estudá-lo na minha tese de doutorado, né? Augusto Cabreira Infante, para não falar do poeta amor de Cuba, Nicolás Guillén. Descobri alguns pintores, como o grande René Portocarrero, todos eles cubanos, mas também por via de Cuba descobrimos alguns autores da América Latina, alguns cantores da América, Mercedes Sosa, pela Argentina. Eu conheci pela primeira vez as suas músicas a partir de Cuba. Nessa altura, nós ouvimos um pouco de Chico Buarque, de Milton Nascimento, estando em Cuba, que eles tinham lá com eles. Alguns autores, como Juan Rulfo, e alguns outros. Cuba, para mim, foi uma espécie de incubadora do ponto cultural, do ponto de vista cultural. Eu já gostava, e a possibilidade que nós tínhamos e o empenho que os cubanos têm para desenvolver essas áreas fizeram com que nós, eu e alguns que gostavam dessas áreas, fizeram com que nós crescêssemos muito rapidamente nessa área. Eu me lembro, inclusive, que nós criámos um grupo, nós chamávamos aquilo qualquer coisa como poesia dramática, ou, sei lá. Era um grupo composto por 9 pessoas que representava no palco aquilo que estava sido por alguém sobre um poema no bastidor. Portanto, alguém lá atrás do palco, que não é visto, está a ler um poema e nós que estivéssemos no palco, nós representávamos. E tínhamos, enfim, dedicado a tocar guitarra, desenvolvi muito esse lado da guitarra, ensinei alguns a tocar guitarra. Quando voltei nos 80, deixei com os mais novos para aqui. Enfim. Então, Cuba para mim foi bastante. Aliás, em Cuba também eu entrei nas Forças Armadas, no Exército. Fui para a Academia Militar. Estamos a falar de 77, 78, 79, 80, período em que Moçambique sofria agressões, né, da África do Sul do Apartheid e da Rodésia do Sul também do Apartheid. E nas visitas que tivemos de Fidel Castro e de Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique, sempre fazia-se menção a esta instabilidade. E um dia, pronto, perguntaram lá na escola, reuniram todos os alunos e perguntaram quem eram os voluntários para a academia. E eu fui o primeiro a levantar a mão. Sério? Para ir à academia. Foi. Agora, aqui é um detalhe, né? Aqui é um detalhe. Por um lado, eu não tinha medo de ir para o exército e vir combater para defender a minha pátria. Mas, por outro, este era o grande motivo que me tornou voluntário para a academia, é que a escola onde a gente estava era um regime de internato, muito fechado, ninguém podia passear, ninguém saía. Se tivesse que sair, saía tudo em grupo, aquelas visitas de turma, visitas Sim. em grupo. E nós sabíamos que na academia havia toda uma liberdade. Né? Os cadetes eram obrigados a estar dentro da academia de segunda a sexta-feira, mas que a partir das 12h05 de sexta-feira podiam ir aonde quisessem, se pudessem até viajar, onde podiam viajar, desde que estivessem na formatura às 5. E nós sabíamos. E nós, eu e um amigo meu, pensávamos, a gente vai para a academia. E se a gente for para a guerra, mas pelo menos vamos libertar deste internato. E, na verdade, a nossa grande motivação para ir para a academia era a liberdade de movimento. E acabou dando certo. Acabou dando certo. Volto para Moçambique, portanto, com feita, concluída, mas também com os 3 anos da academia. Volto como oficial das Forças Armadas, para onde entrei em 78. Portanto, de 78 até 94 eu fiz parte de 1978 até 2004, é que eu quero dizer, fiz parte das Forças Armadas. Foi nesse período, estar nas Forças Armadas, que entrei para a universidade para concluir os estudos. Já antes concluí o nível médio, depois entrei para a universidade para concluir os estudos.
E na altura, nas vésperas da minha licenciatura, foi quando estabeleceram os Acordos Gerais de Paz em Moçambique, não é? E nessa altura prestes a concluir o curso, recebi um convite da própria universidade, da faculdade onde eu estava, para ficar lá e dar aulas de Sim. literatura. Então solicitei a minha saída das Forças Armadas e vinculei-me, a partir de janeiro de 2005, à Universidade Eduardo Mondlane. Então, aliás, 2005 eu minto, estou aqui a fazer uma confusão. Eu estive no Exército de 1978 a 1994, não 2004, como eu Sim. disse, até 1994. E eu defendo a licenciatura em 95 e a partir de 95 faço parte do corpo, portanto, da Universidade Eduardo Mondlane. E aí, pronto, a minha vida entrou para esta área da literatura, de bojo, digamos assim, passei a desenvolver aquelas coisas com as quais eu sempre sonhei, né? Dei aulas de introdução a estudos literários, fui assistente de alguns professores a quem eu devo muito daquilo que eu sei, né? Seja na área da linguística, seja na área da literatura. Depois fui estabelecendo parcerias com outras universidades, enfim. Em 98 vou para a USP para fazer o doutorado, já dentro da dinâmica da universidade, a minha integração da universidade aqui, fui fazer o doutorado e conheci várias pessoas fantásticas, conheci figuras que me marcaram. Tive o privilégio que poucos têm de conhecer o António Cândido pessoalmente, conversar Olha, com ele, interpelá-lo e apresentar-me. Olha, eu sou moçambicano, posso cumprimentá-lo, posso dar um abraço. Claro, ele foi extremamente gentil. Conhecer uma pessoa como Alfredo Bose, que nos deixou há pouco tempo, foi também um momento muito alto da minha vida. Fora, pronto, entrei em contato com outra realidade brasileira que a gente ouvia falar e que passou a fazer parte, portanto, do meu percurso. Eu disse aqui que Cuba passou a ser uma segunda pátria. O Brasil sim. também passou a ser uma segunda pátria. Não é? Eu Eu ia morei 3 fazer anos essa em Cuba. pergunta. É, morei 3 anos em Cuba e morei 8 anos no Brasil, no estado de São Paulo. São duas pátrias que para mim são a minha segunda pátria. Pela facilidade do entrosamento cultural, a facilidade de mergulhar nos tipos de comida que não têm muita diferença com as nossas comidas, né? Quer dizer, sair de Moçambique e ir comer na França, por exemplo, não é tão fácil, né? Mas sair de Moçambique e ir comer no Brasil é facílimo, sobretudo se for Belo Horizonte, né? Que acho que herdou muito das culinárias africanas através dos escravos que foram introduzindo aí várias culinárias. É diferente de São Paulo, que tem muita comida de vários pontos do mundo, sei lá, tem comida italiana, tem comida etc, etc. Então isso tudo facilitou a nossa relação e eu sofria muito e ainda sofro quando jogasse a seleção feminina de vôlei de Cuba contra a seleção feminina de vôlei do Brasil. Quer dizer, eu ficava O totalmente senhor fica dividido, não sabia se sem torcia para um saber ou para torcia quem para outro. torcer, né? Exato. Mas pronto, esse sou um pouco eu. Neste momento continuo a dar aulas na Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane e, simultaneamente, sou o presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Sim. O Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa é uma instituição dos PALOP, né, os países africanos de língua oficial portuguesa, que surgiu inicialmente em 88, que é para cobrir as lacunas da falta de editoras em Moçambique e nos outros países africanos de língua oficial portuguesa, a falta de editoras, a falta de livro. Sim. Tentar cobrir essa lacuna na perspectiva, por um lado, da divulgação e domínio da língua portuguesa de um modo geral, e por outro, cobrir a lacuna da falta do livro no sistema que é a base do ensino da língua portuguesa. Neste momento, pronto, o Fundo Bibliográfico é tutelado pelo governo de Moçambique, mas continua com esse empenho na promoção da língua e do livro, promoção do livro e da língua portuguesa, ao mesmo tempo a promoção da leitura em língua portuguesa. E pronto, nós estabelecemos uma série de parcerias com os países Sim. que falam a língua portuguesa, desde Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, temos estado envolvidos, portanto, em ações que visam promover o conhecimento a partir do domínio da língua, da leitura em língua portuguesa através do livro. Professor, Então, apatrechamos é, bibliotecas, eu, organizamos feiras de livro, de leitura, etc.
Sim, Márcia. Que eu queria que o senhor falasse dessa experiência à frente, né, do fundo, que eu acho que é importante, e, inclusive, tem muito a ver com a proposta, né, do nosso festival. Mas eu queria que, antes que o senhor falasse dessa atuação, tem o senhor é um amante do livro, né? Assim, uma pessoa que gosta do livro, né? E tem um histórico de leitura, né? O senhor falou dessa leitura desses autores, né? Que o senhor conheceu em Cuba. Mas essa relação com a leitura vem de muito tempo, né? E o senhor costuma dizer que tem duas responsáveis por esse amor ao livro, que é a dona Maria Rebeca, não é isso? Opa! E a sua avó, que te contava, que te colocava no cantinho da cama dela para contar histórias, né? Contar histórias dos animais, contar histórias de nós, seres humanos, de fantasmas, enfim. Trouxe para você esse amor, né, para a literatura. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento, né, e dessas duas grandes responsáveis pelo seu amor ao livro. Eu costumo dizer que elas são as principais culpadas, né? São as principais culpadas da minha relação com o livro. Como disse, primeiro, a minha mãe foi professora primária, então, e esse ensino primário estava vinculado à igreja dela, que é a igreja da família, do modo geral, a Igreja Metodista Unida. E a Igreja Metodista Unida tem um centro de educação, que ainda hoje existe, mas um centro criado nos finais do século XIX, em Cambine, na região de Inhambane. E esse centro tinha uma tipografia, uma área de imprensa que produzia, portanto, toda uma série de, primeiro, livros religiosos, porque estavam virados à área da religião, né? Desde a tradução de Inários, a tradução da própria Bíblia, enfim, de outros textos, mas também produziam livrinhos básicos, né, para iniciar as crianças na escola, incluindo a compilação de textos de contos orais de natureza local. Então a minha mãe tinha alguns desses livrinhos em casa. E eu me lembro perfeitamente de um que ela leu não sei quantas vezes para mim, quer dizer, perguntas, porque eu gostava dessa história e gostava que fosse ela ler antes de eu aprender a ler. E ela sempre lia. Infelizmente, tentei localizar livrinhos nos últimos, provavelmente, nunca consegui, com a ajuda dos meus pais, não consegui me localizar. Ainda não perdi a esperança, acredito que o livrinho chama-se Pedro Nivangana Baiana, em Shitsua, língua local. Pedro Nivangana Baiana, isto é, Pedro e os seus amigos. Sim. E é um livrinho simples que conta a história desse adolescente, colegas de escola, também os amiguinhos. A história passa-se no campo, portanto eu identificava muito com esse livrinho, exatamente porque a história passa-se no campo. Os meninos vão à escola, no regresso tem várias aventuras próprias de adolescentes, caçam passarinhos, caçam uma série de bichinhos, enfim, montam armadilhas para alguns bichos rastejantes, e uma dessas vezes o Pedro mete a perna num buraco e parte o fémur, e é todo ali um processo de contagem de como é que imobilizaram o fémur, como é que é levado para o hospital, a relação dele com a casa, ajudar os pais, ajudar as mães. Sei lá, aquela história ficou na minha cabeça. E quando eu aprendi a ler, de facto, eu sempre lia e relia essa história. E a minha mãe contava outras histórias, e tinha outros livrinhos que ela me sugeria para ler e eu lia. Essa é uma das primeiras, digamos, responsáveis, porque ela foi regando, né, essa florzinha que estava a aparecer. Por outro lado, a minha avó, né, mãe da minha mãe, por sinal, que contava as histórias que estavam na memória dela. Minha avó nunca me leu um livro, embora tivesse também a sua coleção de livros escritos na língua dela, que era o Shitsua também, né? Mas ela contava histórias de memória. Então foi com ela que aprendi grande parte das histórias dos animais, as histórias tradicionais dos animais aqui em Moçambique.
que é a história do coelho, a história do coelho e o macaco, a história do coelho e os outros animais, a história do elefante, a história da serpente, a história, enfim. E uma outra componente muito interessante, que era a história que tinha a ver com os humanos, né? Particularmente aquilo que nós poderíamos chamar aqui histórias fantásticas ou histórias real maravilhosas, do sujeito que morreu já faz tempo e de repente reaparece para vir cobrar uma dívida, da menina que desapareceu também há muito tempo, já morreu há muito tempo, mas de repente reaparece numa festa e é um menino que se namora por ela e saem juntos e ele acompanha a menina até a casa. Dia seguinte ele vai à casa e diz: não, mas essa menina já morreu faz tempo. Não, mas eu estive com ela ontem e ainda acompanhei e emprestei meu casaco para ela porque estava frio. Não, mas ela já foi embora há 10 anos. Venha connosco para o cemitério para te mostrarmos a capa. E levam o rapaz para o cemitério. E, de facto, o casaco que lhe emprestara no dia anterior à moça estava pendurado na cruz, na campa da moça. Portanto, essas histórias Sim. dos fantasmas, dos homens que se transformam em lobo, o homem que se transforma em hiena, da mulher que se transforma em serpente, da velha feiticeira que só tem um dente, mas usa aquele dente exatamente para enfeitiçar os outros. Grande parte dessas histórias eu ouvi, fui ouvindo com a minha avó. Eu não sei se ela teria culpa ou não, que na altura em que chega a vez de eu fazer o doutorado, eu tenha escolhido exatamente esta área do realismo maravilhoso, que alguns chamam de fantástico, outros chamam de realismo mágico, outros chamam de realismo fantástico, enfim. Eu não sei se terá sido um impulso tardio daquelas histórias que eu ouvia, porque eu fui trabalhar exatamente as narrativas, né? Seja do lado do Carpentier, que eu aqui, né? Sobretudo Alejo Carpentier de Los Rios Profundos, seja também por via do Miyakoto, que eu estudei, a grande parte, portanto, da obra do Miyakoto tem a ver com esta incerteza, mas isso aconteceu ou não aconteceu, que seria o fantástico, né? Também tem a ver com o registro na narrativa daquilo que no universo moçambicano faz parte da realidade, quer dizer, não é sobrenatural na perspectiva da definição de fantástico dos europeus, não. Faz parte da realidade. Não pagar uma dívida a um certo sujeito, sobretudo na região sul, não pagar uma dívida a um certo sujeito, e esse sujeito morre sem receber a sua dívida, torna-se uma obrigação da pessoa que está a dever ir entregar o valor em dívida à família, sob o risco de receber a visita daquele defunto, não se sabe quando, a cobrar a dívida. Isso existe no imaginário do moçambicano, portanto, não é nada irreal, faz parte da realidade. Portanto, estudei o Carpentier, estudei o Miyakoto, estudei o Ngulano Bacacossa, que também escreve um pouco nessa linha, já no primeiro livro dele, o Alalape, tem assim umas histórias fantásticas, mas também a orgia dos loucos, quer dizer, há muita de situações que nos empurram, às vezes para o fantástico e outras vezes para o realismo brilhoso. Com toda a certeza, né? Com toda a certeza, aqui um outro autor que eu estudei na altura do doutorado, portanto, foi o Ngulano Costa, foi o Miyakoto, foi o Alejo Carpentier, o cubano e o brasileiro, né? Daí, da vossa terra, Minas Gerais. Grande Sertão Veredas. É claro que aqui mistura real, mas por outro lado a construção da palavra a partir da realidade própria, independentemente da língua padrão que veio da Europa, que é a língua da literatura. Então, não sei, se calhar essas duas senhoras foram responsáveis por esta minha paixão pelo realismo, que eu continuo a ler bastante estes autores. Dei a minha por um Juan, por exemplo, a minha grande paixão por um Jorge Luís Borges, a minha paixão por um vizinho do Brasil, que é o Augusto Roa Bastos, né, que está aí no Paraguai, e por aí fora, Portanto, essas duas senhoras, de facto, foram responsáveis por esse mergulho. Mas também existe um outro fulano que foi responsável por isso, ou que ganhou certa responsabilidade, que é irmão da minha mãe,
o nosso tio, digamos, ele foi o principal supervisor na nossa família, de modo geral, dos nossos estudos. Ele, irmão da minha mãe, portanto, tio nosso, ele fez medicina, é um ginecologista obstetra, ele fez medicina, mas Sim. quando ele ainda estava a fazer o curso de medicina, ele ia regularmente para a nossa casa para supervisar os nossos cadernos. E esse era duro, porque esse até dava umas Umas palmadas? palmadinhas para quem fez as coisas corretas. E ele dava umas palmadas, sim, Qual senhor, que ele é o dava umas nome palmadas. do seu Mas tio, também, graças a professor? ele, O nome... André Nathaniel Bahule. André Nathaniel Bahule. Ele supervisou os estudos dos filhos da minha mãe, portanto, supervisou os estudos dos filhos da irmã da minha mãe também. Portanto, eram duas casas que ele regularmente ia lá para saber se a gente tinha as coisas no lugar. Ele fazia revisão nos cadernos, ele é que assinava as cadernetas quando vinham da escola, dizer qual foi a nota. Ele era o nosso encarregado de educação. E nós devemos muito a ele esta nossa relação mais disciplinada, digamos assim, com o livro, já na perspectiva académica, né? Nós não queríamos aparecer em casa com uma nota negativa, porque aí ele já nos dava um puxão de orelhas e às vezes até um pouco mais. Professor, Felizmente, ele ainda está cá, ainda está vivo, quase 80 anos, reformado, mas pronto, nós tiramos o chapéu a este nosso tio também. Professor, e o senhor se tornou um defensor, né, da leitura e da viabilidade do livro, né, assim, para que o livro possa chegar até as pessoas, né? E eu acho que um episódio na sua história me chamou bastante atenção, que tem a ver com essa disponibilidade do livro, né, da possibilidade do livro chegar até as pessoas, que o senhor conta a história de um carro biblioteca que ia até, quando o senhor tinha por volta de 9 anos, né? Sim. Às quintas-feiras, que o senhor buscava, ele estacionava nos jardins das Berlengas, não é isso? Jardim das Berlengas. E o senhor conta Jardim que ficava aguardando, né, a chegada desse carro às quintas-feiras para buscar o próximo livro. E aí, essa história me remeteu também a um momento da minha história que eu gostaria de compartilhar com o senhor, que tem a ver também com esse fomento da leitura. Que quando eu era adolescente, criança também, mais ou menos na faixa etária que o senhor tinha, 9 anos, eu buscava livros no carro biblioteca da UFMG, que era um serviço que me parece semelhante a esse, né? Então, eu queria que o senhor pudesse falar dessa recordação, né, para que a gente, na sequência, possa até pensar em políticas de fazer com que o livro alcance mais pessoas. Então, é também muito particular da minha vida e da minha relação com o livro, com as histórias. Sobretudo, chama a minha como leitor da palavra, quer dizer, eu é que lia, já ninguém mais lia para mim. Não era minhas histórias, não era a minha avó que me contava as histórias. Eu próprio comecei a mergulhar na leitura, atraído pelas várias histórias próprias para a adolescência, não é? Tinha entrado na escola primária, né? Já estava na escola primária, tinha 9 anos, acho que na quarta classe, já não me lembro muito bem. E na escola nós já tínhamos aprendido a ler e éramos obrigados a ler através do livro de leitura de língua portuguesa. Íamos mergulhando em alguns textos poéticos de poetas portugueses como João de Deus, não é? Alguns textos de Camilo da Garrett e outros. E também líamos bastante, e a mim me atraía muito particularmente, líamos bastante histórias de La Fontaine, não é? Que eram várias histórias também sobre animais, a cigarra e a formiga, etc, etc. Nós líamos bastante isso. Ora, numa dessas vezes, nós descobrimos que, ao longo do nosso caminho, da trajetória que nós seguimos para a escola, e voltando da escola,
havia um jardim, que é o Jardim das Berlengas, e uma vez um carro, um carro, entre aspas, um pouco coxinho, né? As portas não abriam assim para as laterais, as portas abriam para cima, né? Pareciam umas asas. E com as portas dos dois lados abertas para cima, o que sobressaía nesses lados eram estantes de livros. E nós achamos aquilo uma coisa estranha, mas fantástica ao mesmo tempo. Nós aproximamos, começamos a apreciar aquele carro e, e a pessoa que cuidava do carro, indo a nossa curiosidade, explicou que aquilo era uma biblioteca itinerante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma biblioteca itinerante. Uma biblioteca, portanto, montada num veículo automóvel, e este veículo tem pontos de parada diários em algum ponto da cidade. E às quintas-feiras o ponto era exatamente aquele jardim. E o Replicon disse: olha, se vocês quiserem, vocês preenchem aqui esta ficha, vocês levam livro, mas têm que ter daqui a uma semana renovar o empréstimo ou para devolver levantar outro. E pronto, nós começámos assim a fazer. Foi a primeira vez que nós fizemos requisição de livro, com 9 anos. Primeira vez que fizemos requisição de livro naquela biblioteca itinerante. Ora, aí nós fomos descobrindo o quê? Nós fomos descobrindo aqueles textos próprios da adolescência, né? Desde a desenhada do Tintim, por exemplo, a Asterix, as revistinhas que nós chamamos de revistinhas de cowboys ou de cowboyada americanos, Buffalo Bill, enfim, os Apaches, por aí fora. Creio que a gente descobriu também um brasileiro, que é do grupo dos Donaldos, Zé não sei quê, Zé não sei quê. Há um famoso brasileiro, não me lembro agora do Zé nome. Carioca. Zé Carioca, exatamente. Nós descobrimos Sim. nestas bibliotecas, né? Tudo que era banhada, vocês chamam o quê? Banda desenhada aí? É um nome específico, não? Revistinha, História aos quadrinhos, né? histórias em quadrinho, revista em quadrinho. Exato. Então, nós fomos descobrindo Vocês primeiro falam essa leva, né? esquadrinhadas? Como que o senhor disse? Não, nós chamamos banda desenhada. Banda desenhada. Exatamente. Muito bom. Então fomos descobrindo primeiro isso, depois começamos aos poucos a entrar para novos países, né? Ali no País das Maravilhas, por exemplo, as 20.000 léguas submarinas e alguns outros textos desse calibre. Depois havia a coleção Os 5, primeiro acho que era os 4, depois os 5, depois os 7, e nós devorávamos isso tudo. Portanto, esta biblioteca foi uma biblioteca importantíssima em termos de exercício e prática de domínio da leitura, né? Isso foi ótimo. É claro, depois demos um pequeno problema que hoje eu posso contar muito à vontade, já tenho 60 anos, posso contar à vontade, é que de tanto devorarmos livros, nós passámos a fazer uma prática pouco recomendável hoje em dia, né? Era ir a uma livraria, íamos uns 7 ou 8, e uns 4 ou 5 ficavam ali à frente do vendedor, e nós outros, lá por trás, nós pegávamos os livros e metíamos debaixo das calças, das camisas, quer dizer, literalmente, a gente roubava livros, né? A gente roubava livros. Isso era uma coisa quase frequente. Agora, interessante, nós conhecemos um dos donos, e mais tarde encontramos com ele, nós contamos essa história. Não, o senhor não sabe, a gente tirava livro da sua livraria. E ele, na maior tranquilidade, disse: meus queridos, eu sei que vocês tiraram, mas eu olhava para vocês, deixa eles lerem, também são livros que não valem muito dinheiro. Ele sabia, mas ele deixava-nos tirar os livros. Então, essa é uma parte também bastante interessante do nosso percurso como leitores. Professor, e quando o senhor fala, né, dessa vontade, né, de ter mais livros, de buscar mais livros, o senhor acaba tocando em duas questões, né? Assim, a questão do preço do livro, né, que o livro é um produto caro, né, e às vezes dificulta que as pessoas consigam comprar os livros, né? E aí eu quero fazer uma conexão com a atuação do senhor como presidente do Fundo Bibliográfico, né? Eu sei que que o senhor tem promovido diversas ações para que o livro chegue até as pessoas, né? A criação e instalação de bibliotecas comunitárias, a instalação de clube dos livros.
Eu gostaria que o senhor contasse, então, como tem sido esse trabalho, né, do fundo para fazer com que o livro chegue até as pessoas, né, para que, principalmente, sobretudo, aos jovens, que eu imagino que deve ser um público-alvo, né, dessa política ou dessas ações, né, de fomento à leitura. Olha, não tem sido fácil. Não tem sido fácil por insuficiência ou por falta de base financeira, né? O Fundo Bibliográfico é uma instituição pública, é uma instituição do Estado, é uma instituição do Estado e presta contas ao Conselho de Ministros da República de Moçambique. Aliás, o presidente e o vice-presidente do Fundo Bibliográfico são nomeados pelo chefe de Estado e tomam posse perante o chefe de Estado e dependem, portanto, do Orçamento do Estado. É um orçamento extremamente magro, né? É um orçamento extremamente magro. Eu às vezes costumo dizer, brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, que ninguém dá importância ao livro, né? Mesmo as instituições públicas do Estado não dão importância ao livro. No meu país é comum às vezes serem construídos, ver pontes construídas, pontes novas, estradas novas, e toda uma série de empreendimentos que valem milhões, mas ninguém está preocupado em investir no livro, investir numa boa biblioteca, né? Então isso é um entrave, mas não impede, não é obstáculo absoluto, não impede que a gente não possa dar passos em frente. A gente dá passos em frente. O pouco orçamento que nos é destinado, a gente tenta, no máximo, produzir alguma coisa que possa estimular um reforço desse orçamento. Não tem sido fácil, mas a gente vai tentando, no mínimo. Mais do que isso, nós estabelecemos parcerias com aquelas entidades, com aquelas instituições, também podem ser públicas, mas sobretudo as privadas, que têm interesse em promover o livro, têm interesse em promover o conhecimento. Porque, no fundo, um país como Moçambique é um país que precisa de conhecimento que está depositado nos livros, né? Em 75, quando Moçambique ficou independente, nós éramos cerca de 9 milhões. E desses cerca de 9 milhões, só 1,4% da população é que sabia ler e escrever em português. Para ter uma ideia. Sim. Apenas isso. Ou seja, a grande maioria não tinha este conhecimento moderno que está depositado nos livros, porque não tinha acesso ao livro por falta da capacidade de leitura nesta língua. Ora, houve todo um trabalho de alfabetização, obviamente, para que crescesse o índice das pessoas com capacidade de ler e escrever em língua portuguesa, de tal modo que em muito pouco tempo, de 75 até 77, 78, até 79, com toda a certeza, o índice de alfabetizados em Moçambique saiu de 1,4% para cerca de 42%, 45% de alfabetizados. É claro que no meio disso tudo também existe o chamado analfabeto funcional, né? Aquele que sabe ler o seu nome, sabe escrever o seu nome, mas não mergulha propriamente nos livros. E ele também, pronto, acaba fortalecendo um pouco essa cifra de 42, 45. Mas nós ainda precisamos muito de mergulhar nesse conhecimento, né? Eu costumo dizer, e não é segredo para ninguém, quem está atento sabe disso, Moçambique é rico em termos de recursos naturais, né? Moçambique tem o ouro, Moçambique tem pedras preciosas, tem pedras semi-preciosas, Moçambique tem tantalite, Moçambique tem gás, Moçambique tem petróleo, Moçambique tem madeira preciosa, Moçambique tem uma terra arável em toda a sua extensão. Qualquer produto agrícola pode ser produzido em Moçambique. Portanto, nós somos potencialmente ricos. Mas o que é que nos falta? Falta-nos o conhecimento para processar esses produtos todos que nós temos. E onde é que está o conhecimento? O conhecimento está nos livros. O conhecimento está nos livros, por um lado. Por outro lado, se você quer estimular o cérebro de uma criança para que, quando se torne estudante,
possa muito mais facilmente lidar com os textos e com os seus conteúdos, possa captar o conteúdo de um texto, processar na sua cabeça e tirá-lo para fora, seja repetindo, reproduzindo o que está lá dentro, através da fala ou através da escrita ou resolvendo exercícios, você tem que expor essa criança, obviamente, ao livro o mais cedo possível. Não é por acaso que as creches, os centros infantis, qualquer coisa escolar para as crianças, já introduzem um pouco, né, de textinho, de leitura, ler uma palavra, colocam o desenho de um barco, a fotografia de um barco e ao lado a palavra barco, enfim, uma borboleta, a palavra borboleta, para ir introduzindo. Então, eu acho que um dos grandes passos que Moçambique podia dar em direção ao desenvolvimento, em direção à sua própria prosperidade, seria exatamente o dom da leitura. Porquê? Porque dominando a leitura, nós, nos textos, grande parte do conhecimento que nós precisamos. É comum hoje as pessoas procurarem na internet, por exemplo, informação vária sobre a saúde, sobre como prevenir a hipertensão, por exemplo, como melhorar isto, como melhorar aquilo. Essa informação toda está nos livros. Então, a pessoa que sabe ler, e sabe ler muito bem, dá um passo em frente com esse conhecimento. Ora, a bibliográfica o que faz nessa perspectiva? Tenta, com esse orçamento mínimo que consegue, Reduzido. olhar para as bibliotecas do país. Nós temos 10 bibliotecas provinciais, quer dizer, são 10 províncias em Moçambique, e cada tem uma biblioteca provincial. Quem reabilitou essas bibliotecas, em tempos em que o presidente do Fundo Bibliográfico, que era o professor Lourenço, quem reabilitou foi o Fundo Bibliográfico, desde a primeira biblioteca, que foi tomada como como é que se costuma dizer, experimental, como é que nós podemos, como é que nós, o Fundo Bibliográfico, podemos reabilitar, reapetrechar uma biblioteca. Foi a biblioteca da Portugal. E depois foram sendo reabilitadas e apetrechadas bibliotecas, todas as bibliotecas provinciais. Depois partiu-se para uma segunda fase, que era pegar as bibliotecas distritais. Nós temos 10 bibliotecas provinciais. Temos, se não me falha a memória, 154 distritos em Moçambique. 154 distritos. Ora, dos 154 distritos, nós só temos prontas em cada distrito 40 bibliotecas. Apenas 40. Então, quer dizer, é um caminho ainda muito longo para cobrir as 154 distritos ter a sua própria biblioteca. E aqui, quando digo ter a sua própria biblioteca, estou a referir ter o edifício próprio, minimamente para receber bibliotecas. Quer dizer, tem uma área de depósito de livros, tem uma área de leitura, em termos de desenho, arquiteto assim, mas depois apetrechar essa biblioteca também pelo respectivo mobiliário. Estamos a falar de estantes, estamos a falar das mesas dos gestores, estamos a falar das mesas de leitura, das cadeiras de leitura, estamos a falar de sombra, no caso daqueles espaços ao ar livre, né, para a leitura. Apetrechamento em equipamento técnico. Estamos a falar de computadores, estamos a falar de bases de dados. E hoje em dia até poderíamos falar de uma base de dados que contém livros em PDF para serem lidos numa biblioteca, né? E falamos de um outro ponto que é a formação dos gestores das bibliotecas. O Fundo Bibliográfico tem, inclusive, uma escola subsidiária, o Instituto Técnico de Ciências Documentais, onde formamos gestores de bibliotecas de nível médio. Então, esse é o nosso campo. E juntamos a esse nosso campo o quê? Juntamos a esse campo a promoção de feiras de leitura, a promoção de feiras de livro, a promoção, inclusive, de feiras do livro escolar. Temos parceiros, editoras, livreiros, que interagem conosco, vendem-nos os livros que nós pretendemos com um desconto Y. E com base naquele desconto e o pouco dinheiro que nós temos, nós cobrimos outra parte do valor do preço. Então podemos levar livros para a população com desconto de 50%, por exemplo, com desconto de 60%, e já inclusive chegamos a um nível de fazer descontos de 80%, o que é ótimo porque
a grande maioria das famílias moçambicanas não tem capacidade de aquisição do livro. Quer dizer, falta um pouco de tudo. A gente normalmente nas famílias prioriza pão, não é? A gente prioriza almoço, a gente prioriza... Não vai priorizar essas coisas a família mais pobre. Então, há muitas crianças que vão à escola, de facto, frequentam o ano todo, mas durante o ano todo não têm um livro escolar próprio, porque a família não tem como comprar. Foi por isso que nós introduzimos a Feira do Livro Escolar, em parceria com aquelas editoras que produzem o livro escolar. Então, nós adquirimos com aquela percentagem que as editoras nos dão, e às vezes até conseguimos parcerias com uma entidade privada. 2020 para cá, fazemos uma parceria com o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique aqui seria mais ou menos equivalente ao Banco Central no Brasil. Nós fazemos essa parceria. Então, o banco subsidia-nos a aquisição destes livros escolares, que nós levamos para diversos pontos do país e vendemos muitas vezes com 90% de desconto ou 95% de desconto, o que permite, portanto, que as crianças tenham um livro escolar seu, possam levar para casa, isso é bom. E tentamos fazer isso também com aquilo que chamamos de Feira do Livro, de modo geral. Quer dizer, são aquisições que nós subsidiamos e arranjamos parceiros que se interessem, ajudam-nos a comprar, a adquirir e disponibilizamos um preço mais acessível. E inventamos a Feira de Leitura, né, que trabalhamos mais com as escolas. É um jogo, mas uma brincadeira que ensina, em que juntamos grupos vários de crianças, o nível da primeira, segunda série, a gente junta as crianças em várias salas, alguém lê isto, e no final, bom, quem é que vai recontar de memória esse texto? E os 3 melhores performers, os 3 melhores que contarem, o prémio infalivelmente e sempre é feito através de livros de histórias. Então, o que está em primeiro lugar pode ganhar 5 ou 10 livrinhos e tal. É uma forma também de promover. Depois da terceira, quarta, quinta, lê-se uma história e depois fazemos desafio. Quem que reescreve a história? Quem que reconta por palavras suas essa história? E também aí a premiação. E por aí fora, portanto, vamos fazendo uma série de... inclusive, aquelas histórias que nós narramos e distribuímos às crianças no quintal. Este grupo ouviu a história, vai pintar com guaches. Este grupo ouviu a história, vai pintar com aguarelas. Este grupo ouviu a história, vai montar espécies de bonecos com cartolina, com não sei o quê. Este grupo fez isto, então vai representar em forma de teatro. E tudo isso, portanto, é premiado com livros. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos intervir também no processamento da informação, a capacidade de processamento da informação da criança. E como ela sabe que vai ter um prémio em forma de livros, e normalmente as crianças gostam de ler, normalmente elas gostam de ler, então, quer dizer, o fluxo é muito grande por parte da criançada. Às vezes faltam-nos livros. E depois isto chamou a atenção para outras instituições que não têm nada a ver com o sistema de educação, com o Ministério da Educação. São centros culturais dos bairros. Você referiu aqui bibliotecas comunitárias. Quer dizer, as bibliotecas comunitárias são da comunidade, não têm uma relação direta oficial com o Ministério da Educação. Mas elas depois também batem-nos à porta, mandam uma carta, temos uma biblioteca assim. E é interessante porque as comunidades até têm cidadãos que conseguem construir um espaço. Então, nós apoiamos com o apetrachamento. Inclusive algumas bibliotecas privadas. Então, vamos tentando, desta forma, intervir nas bibliotecas provinciais, as bibliotecas distritais, as bibliotecas municipais e, por outro lado, também nas bibliotecas escolares, onde o problema é muito, muito, muito maior. Por que é muito maior? Porque Moçambique tem, pelo menos até estatísticas de 2015, cerca de 16 mil escolas primárias. Ora, das 16 mil escolas primárias, eu acho que nem 1% tem uma biblioteca própria. Então, uma das grandes apostas nossas seria tentar criar uma biblioteca minimamente boa para uma escola primária. E depois passar para as escolas secundárias. São cerca de 900 escolas secundárias em todo o país. E são pouquíssimas aquelas que têm uma biblioteca própria. Portanto, tem um outro campo. Mas também vão aparecendo apoios, né? Temos cidadãos que preferem se manter no anonimato,
que doam um certo valor anualmente para a aquisição de livros, e eles dizem assim, olha, vocês adquirem os livros e vocês próprios escolhem a escola que vocês acham que deve ser apetrechada. E de há 3 anos para cá temos estado a fazer isso. Há sempre uma escola, de preferência nós vamos para uma escola secundária, cuja localização seja uma espécie de centro em relação a uma série de escolas primárias à volta. Então, esta escola recebe o nosso apoio, o apoio desses cidadãos, e, por sua vez, ela vai articulando com as escolas ao seu redor para usufruírem da leitura. Além de uma outra linha que nós criamos, é das bibliotecas caixa, quer dizer, já teve um grande sucesso no centro-norte, na província da Zambésia. Estamos a introduzir em outras áreas do país. Há uma escola que recebe, por exemplo, 10 caixas de livros. Cada caixa tem 100 livros, por média. Ou há um grupo que deve gerir as caixas. E em função das escolas próximas, estas caixas são distribuídas e elas vão rodando por um período, por exemplo, sei lá, de 3 em 3 meses, as caixas vão rodando pelas escolas. Pronto, é uma outra alternativa que a gente encontra de intervir, tentar levar para as escolas. E, claro, toda instituição que recebe o nosso apoio em matéria de livro, nós intervimos também perto dessas instituições através de atividades concretas de animação de leitura, através de feiras de leitura e outras atividades. Promovíamos concursos, inclusive, temos algumas publicações, aqui não tem nenhuma, infelizmente, mas creio que já tivemos umas 3 ou 5 publicações, que era um concurso nacional de redação, um concurso nacional de redação, um concurso nacional de composição, em que estudantes de certos níveis entregavam à direção da escola as suas composições, com o seu nome, como faz com os outros concursos. O seu nome, com o pseudônimo, etc., mandava, e nós juntávamos um júri para avaliar aquelas redações todas de todo o país, né, das escolas que tivessem mandado, e ali apareciam 3 vencedores. Então, os 3 vencedores eram sempre publicados numa brochura. E nós temos pelo menos umas 3 ou 5 brochuras, portanto, aquilo que foram os vencedores, que era uma forma de promover a leitura, promover o livro. E além desse concurso, que alternava com este o outro, portanto, o outro era aberto ao público em geral, que era um concurso de literatura infantil, ou infanto-juvenil, aberto ao público. Textos que têm a ver com a memória, a capacidade infanto-juvenil. E também o vencedor era publicado. Infelizmente, por exiguidade financeira, estes 2 concursos que se alternavam anualmente tiveram que parar. Há cada vez menos dinheiro, então nós sentimos um pouco... Foi aí que a gente inventou o Clube do Livro, que não é diretamente, não está ligado diretamente ao fundo bibliográfico, né? Mas está ligado ao fundo bibliográfico através do seu presidente que inventou. Né? Ora, o que é isto, Clube do Livro? O Clube do Livro é um grupo de pessoas, né? Existem os clubes de basquete, existem os clubes de futebol, os clubes de ténis, que se reúnem em torno deste objeto, do basquete, do ténis, enfim. Então, nós reunimos em torno do livro. Nós começámos, éramos 8 pessoas, decidimos que íamos nos encontrar semanalmente num espaço público para sermos vistos, e nesse espaço público íamos sentar 60 minutos, 1 hora de tempo lendo, e gastaríamos os 60 minutos seguintes trocando ideias sobre aquilo que nós tínhamos estado a ler. Uma beleza, né? É a melhor que a gente parte, né, senta num professor? jardim. A gente senta num jardim e não repetíamos o jardim, quer dizer, sempre sentávamos num jardim diferente. E as pessoas viam-nos, né, com muita curiosidade. Alguns até paravam, olhavam para nós. E quando a gente terminasse, sempre aparecia alguém. Nós, o que é que vocês fazem aí? Não, cada um traz o seu livro, a gente encontra-se durante 1 hora e meia, cada um lê o seu livro. E no final disso fazemos uma roda, chamamos literalmente roda de conversa. E nesse período, quem quer estar a ler? Há sempre um voluntário, fala sobre o que está a ler. Do que é que está a falar este assunto? Bom, este autor está aqui a falar, por exemplo, de racismo. Então a gente aborda o racismo a partir do texto, mas depois podemos sair do texto para abordar o racismo de acordo com o conhecimento de cada um. Este autor fala de guerra.
Este autor fala de guerra. Ok, nós abordamos a guerra a partir do texto, mas depois podemos sair e falar da guerra de modo geral, quais são as suas consequências, os estragos que faz, etc, etc. E pronto, fazemos isso. Olha, o primeiro encontro foi a 16 de novembro de 2018. Éramos 8 pessoas. O segundo encontro, que foi na semana seguinte, sempre às sextas-feiras. Na sexta-feira seguinte, já éramos 13, 14 ou 15 pessoas. A cada encontro ia crescendo o número de leitores presentes. Eu me lembro que um dos momentos mais altos foi quando nós voltamos ao primeiro ponto de encontro, que foi no Jardim Tunduro, e éramos 56 pessoas ali. Né? E começámos a pensar, bom, se calhar é melhor começarmos a subdividir os grupos, porque fica complicado depois para discutir. Depois introduzimos um encontro com o escritor, que era o último sábado de cada mês. O primeiro encontro foi com o Suleiman Kassam, autor de um texto aqui bastante badalado, que é O Regresso do Morto. Não me lembro exatamente quantos é que éramos. Depois tivemos um encontro com a Paulina Chiziane, em casa da Paulina Chiziane. Éramos 60 e tal ou 70 e tal pessoas lá. E cada encontro com o escritor crescia um número. O ponto mais alto foi o encontro com a Miyakoto, em casa de Miyakoto. Eram 155 pessoas. Quer dizer, sempre foi crescendo. E muito mais interessante é que começámos a receber, nós criámos uma página no Facebook, né, desse Clube do Livro, e cada encontro é registado através de imagens, através de fotografia, e publicamos, nesse dia ou no dia seguinte, publicamos o que foi o encontro, com imagens, quais foram os autores mais lidos, quais foram os temas discutidos, quantas pessoas estiveram lá presentes. Então, passamos a publicar isso semanalmente. Então, começamos a receber mensagens de todo o país a perguntar, bom, como é que nós podemos fazer parte do Clube do Livro se nós não estamos em Maputo? E nós sempre respondemos de forma infalível. Você não precisa estar aqui conosco para fazer parte do Clube do Livro. Aí onde você está, você cria o seu Clube do Livro e interage conosco. Olha, foi assim que começaram a aparecer clubes do livro em diversas regiões do país. Hoje, não há nenhuma província em Moçambique que não tenha um clube do livro. E algumas províncias, como Inhambane, por exemplo, e Zambésia, têm no mínimo 3 clubes lá. Quer dizer, Inhambane tem na cidade de Inhambane, tem na cidade da Machixe, tem em Massinga, tem em Vilanculo. Portanto, são 4 clubes só em Inhambane. Zambésia tem em Climane, tem na Macurra, tem na Marói, acho que já tem também em Guru, são 4 clubes. E pronto, quer dizer, praticamente todo o país já tem clubes do livro, e acho isso pegou a moda. Ora, o Clube do Livro sabe que não é uma biblioteca, portanto, ninguém vai ao Clube do Livro a um livro para ler. Cada um vai com o seu livro e lê e discute. Uma coisa interessante que começou a aparecer é que os membros do Clube do Livro passaram a fazer troca de livros entre eles, que é uma coisa muito interessante. E mais do que isso, alguns amigos do Clube do Livro, parceiros do Clube do Livro, passaram a doar livros ao Clube do Livro. Nós recebemos uma primeira doação de 40 livros de um escritor moçambicano. Depois recebemos creio que é uma instituição portuguesa, através de um amigo em Moçambique, que recebemos 6 livros. Depois recebemos mais de 200 e tal livros de uns amigos. E fomos recebendo livros. Olha, o que é que a gente tem feito com esses livros que a gente recebe? Ainda não temos condições para criar uma biblioteca na capital. Então, nós pegamos nesses livros, nós catalogamos, inventámos, inclusive, um carimbo do Clube de Livro de Maputo. Né? Começamos a catalogar os livros todos eles com o seu carimbo. E, se nós recebemos 50 livros, então nós dividimos os 50 livros para a quantidade de clubes que existem em Moçambique. Então, cada um dos clubes vai recebendo parte, né, desses livros. Nós começamos a partilhar, né, os livros. E tem estado a aparecer cada vez mais escritores moçambicanos, autores, a doar livros. Né? A última doação é de um escritor que eu admiro bastante, que é o Álvaro Carmo Vaz. Né? Ele doou o primeiro livro dele para o clube. E nós ficámos satisfeitíssimos, que é um livro caríssimo, né? Mas ele doou para o clube, é um grande amigo do clube, é um grande promotor do livro. E pronto, quer dizer, estas pequenas ações são ótimas, né? E cada clube do livro no país
organiza as suas próprias atividades de acordo com a sua realidade, com a sua visão do mundo. Enfim, o Clube do Livro da Beira, por exemplo, no centro do país, ao mesmo tempo que se reúne para ler, eles se reúnem muitas vezes para produzir música local, né? Isso é ótimo, que eles estão a desenvolver uma linha musical produzida pelos membros do clube. E além disso, no seu grupo do WhatsApp, de que eu faço parte, eles partilham muito a experiência de produzir textos também. Quer dizer, são muitas histórias que aparecem, são crônicas que aparecem. Eles discutem, quer dizer, trocam ideias. Isso é ótimo. E outros clubes também têm cada um a sua dinâmica. Ou seja, de alguma forma, mesmo com a exiguidade financeira, com a fraca capacidade financeira que o país tem, nós conseguimos, de alguma forma, injetar esse gostinho pelo livro, né, pela leitura e a busca de autossuperação através da descoberta do que afinal o livro me dá. Por que esta gente gosta de ler? Porque há muita gente que não sabia que gostava de ler, mas só de nos verem reunidos num jardim a ler, pensou, bom, se essa gente se reúne sempre para Deve ler, ter essa uma coisa de ler razão. deve ter alguma coisa. Eu vou experimentar. E as pessoas acabaram se juntando, então, quer dizer, eu acho que é um grande ganho. Hoje Sim. temos cerca de 20 clubes em todo o país. Pouco Professor, menos. eu queria que o senhor falasse, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, para a gente encaminhar para o fim da entrevista, falasse dessa relação entre Moçambique, né, e o Brasil, do ponto de vista da produção literária. Como que essa troca pode se intensificar, né, e como nós podemos ampliar, né, essa troca. Nós conhecemos, né, a Paulina, nós conhecemos o Mia Couto, mas Moçambique tem muito mais autores, né, que podem chegar para nós. E eu já vi o senhor dizer também, né, de autores clássicos brasileiros, né, como o próprio Guimarães Rosa, que pode alcançar um número maior de leitores aí em Moçambique. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar como que a gente pode intensificar esse intercâmbio na literatura para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, obrigado por essa pergunta, né? Muito obrigado por essa pergunta, que essa pergunta toca de alguma forma alguns dos sonhos e perspectivas bibliográficas de língua portuguesa que infelizmente até hoje não deram certo. Mas nós gostaríamos que pudessem dar certo, né? Quem sabe através deste evento onde a gente se encontra hoje possa dar certo. Nós já conversámos com vários parceiros e colocamos várias ideias, né, em torno deste intercâmbio. Como é que nós podemos desenvolver mais? E por que desenvolver? Desenvolver porque há muita afinidade, não é? Há muita identidade entre o Brasil e Moçambique, inclusive nas histórias, nos textos poéticos que foram escritos, que são escritos por seus autores. Eu me lembro, por exemplo, que é claro, eu não sou tão antigo quanto possa parecer, mas faço parte daquele grupo de pessoas que leu Jorge Amado há algum tempo, né? Eu já E li Jorge também, Amado, nós soubemos. há algum tempo. Ainda bem, ainda bem. E Jorge Amado faz parte daqueles autores que foram proibidos em algum momento pela ditadura fascista de Salazar e Caetano em Moçambique. Por que era proibido? Porque era suposto que Jorge Amado pudesse influenciar Moçambique com as suas ideias rebeldes, né? Para dizer o quê? Para dizer que Jorge Amado é um escritor bem conhecido em Moçambique, que foi lido bastante pelas gerações mais velhas e também pela minha geração. E havia identidade, né? Havia identidade nos seus escritos, fosse no ABC de Castro Alves, fosse, sei lá, já não me lembro agora dos títulos de Cor e Salteado, Capitães da Areia, enfim, e outros livros. Há sempre uma identidade de classe, uma identidade, enfim, de sonhos e por aí fora. Nós lemos Jorge Amado, nós lemos Machado de Assis, né? Nós lemos Machado de Assis bastante, mas o que inclui
Nós conhecemos Mar de Andrade, Macunaíma, por exemplo, que inclusive já se fez algum trabalho de comparação na linguagem e no comportamento dos personagens entre Macunaíma e Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Anguana. Nós conhecemos Carlos Drummond, obviamente, também aí dessa grande terra que é Minas Gerais. Conhecemos Drummond, conhecemos a Clarice, nós conhecemos, como é que se costumo dizer que é um poeta que escreve poesia com réguas. Como é que ele se chama? Dos grandes poetas brasileiros. Adélia? José Cabral, né? Zé Cabral. Quer dizer que é uma João poesia Cabral. fantástica. João Cabral de Melo Neto. Tem a linguagem, quer dizer, quem quer aprender a escrever poesia, e poesia é uma coisa elevada, não é uma coisa bastarda, não é uma coisa marginal, então tem que ler um Cabral de Melo Neto. Quer dizer, tem que ler um Drummond para ver como é que se faz. Porque há uma tendência, pelo menos em Moçambique, há uma tendência de fazer poesia com linguagem vulgar. Não é isso. Isso aí já não é poesia, isso é outra coisa. Não é? Agora, se a gente quer herdar alguma coisa, então a gente tem que ler esses poetas. Então seria interessante que... há vários outros autores brasileiros, obviamente, incluindo autores contemporâneos, né, que estão a publicar neste momento, que seria interessante que chegassem os seus escritos a Moçambique. E da mesma forma, seria interessante que os escritos e as obras de referência de Moçambique chegassem ao Brasil. Aliás, estão a começar a chegar algumas delas, através da editora Capulana. Passo aqui a publicidade. Estão a chegar, né? Alguns autores estão a ser publicados. Mas é um autor, eu fiz questão de trazê-lo aqui para partilhar. Não sei se vai sair bem a imagem. Sim, Aníbal aleluia. Mbelele e outros contos. Este é o primeiro livro dele, né? É o primeiro livro dele. Eu considero o Aníbal Aleluia um autor clássico em Moçambique, mas quase ninguém ouve falar dele. Aliás, os próprios moçambicanos mal o conhecem, né? Muito menos o Brasil. E parece-me que ainda não apareceu ninguém com a perspectiva de publicá-lo no Brasil. Ele escreveu o Gajo Usou, um texto mais pequeno que não tem aqui perto, escreveu Contos de Fantástico. Contos de Fantástico. Márcia, este é o autor que eu tranquilamente coloco, quer ao lado de Machado de Assis, sim, pelo rigor no uso da língua, forma como exprime, e coloco ao lado do Machado, coloco ao lado de Eça de Queiroz, português, enfim, outros autores que primam muito pela uma linguagem bem elaborada. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco também ao lado de João Guimarães Rosa, porque ele vai buscar as falas mais profundas da comunidade e vai colocando. E faz a tradução dentro do texto. Pronto. Há outros, né? Outros já conhecem. O Ngulano está a ser publicado no Brasil, o Miyakoto está sendo publicado, a Paulina está a ser publicada, o Sulman Kassam já foi publicado, Pedro já foi. Pronto, alguns estão a ser publicados. Mas seria interessante que houvesse uma ponte dinâmica nos dois sentidos. Vamos lá supor, nós poderíamos escolher uma lista, podemos colocar uma lista dos clássicos brasileiros que gostaríamos de tê-los aqui e mandávamos para o Brasil. E o Brasil também recebia uma lista dos clássicos e o biográfico apareceria aqui com uma entidade que pudesse interligar as duas coisas. Eu já fiz essa proposta a vários parceiros brasileiros e moçambicanos, mas ela nunca conseguiu arrancar. sim. Quem sabe através deste festival nós consigamos criar uma ponte, porque a identidade. Há textos que nós lemos do Brasil, parece que foram escritos em Moçambique. E já ouvi de alguns brasileiros que leem textos moçambicanos que, caramba, isso até parece que foi escrito lá na minha povoação. Então, há muita identidade. E trocar esses textos seria uma forma de consolidar, não é? É um pouco isto que me surge. Seria bom se nós criássemos uma plataforma para a edição. Eu sei que estão ligados aí com... duas pessoas estão ligadas à produção. Uma delas conheço pessoalmente, que é a Madu Costa, aliás, para quem eu mando um grande abraço. Eu sei que está ligada à produção de livros. Outra pessoa é a Annalisa Ribeiro, né, que eu sei que trabalha bastante na área da edição. Por que é que nós não nos sentamos e combinamos uma forma partilhar as nossas escritas? Seria muito interessante. Aqui, em nome do Fundo Bibliográfico, obviamente.
podemos pensar nisso. Professor Nathaniel, quero agradecer por essa conversa, o senhor compartilhar, né, essas experiências de leitura, essa experiência como gestor à frente do fundo, né, bibliográfico, e dizer que tomara que essas pontes se estabeleçam, né, que a gente possa fazer essa troca de uma forma mais permanente. Eu agradeço muitíssimo por essa conversa, né, se o senhor quiser fazer alguma consideração final. E convido, né, os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando, a seguir com a programação do FLI-BH e com as entrevistas que virão nos próximos dias. Bom, eu só posso, uma vez mais, agradecer esta oportunidade de partilhar experiências, né? Ainda que nesta fase da pandemia, com tudo que implica esta questão toda do coronavírus, apesar disso, nós conseguimos descobrir que, afinal, podemos continuar a manter estes contactos, mesmo à distância, o que é bastante salutar, essa troca de ideias, que sempre nos ajuda a refrescar um pouco a cabeça e trazer ideias novas. Eu torço, efetivamente, para que todo o evento deste festival literário corra bem e, igualmente, que, a partir desta conversa e de outras coisas que podem ser pensadas durante o evento, possamos trazer novas dinâmicas de cooperação entre que não precisa de ser a embaixada oficial do governo, não. Nós, como embaixadores da cultura, podemos estabelecer pontos dinâmicas e tocar para frente. Muitíssimo obrigado a toda a organização, muito em especial a Ana e a Amado Costa. Um beijo, professor, um prazer. Igualmente, obrigado. Um abraço para si também.